Hoje, em Dicas de Saúde, Discípulo Net 2, nós vamos estar abordando o seguinte tema: tempo seco, o que fazer? Nós estamos vivendo temperaturas altíssimas, né? Aquecimento global, o famoso efeito estufa. E nesse tempo seco, o que fazer? E eu quero destacar hoje, né? Vamos estar falando sobre a questão umidificador, ou toalha molhada, ou bacia com água, ou climatizador, né? Qual desses métodos seriam mais eficazes, mais eficiente, custo, benefício? Porque nós vamos ver que uma simples atitude pode trazer grandes benefícios para a nossa saúde. E nós vamos estar falando sobre isso hoje. Mas antes eu quero destacar sobre essa questão do que é a umidade relativa do ar, né? Antes de eu estar falando sobre essa questão do que se é o umidificador, ou a toalha molhada, ou a bacia com água, ou o climatizador, né? Que seria algo para nos ajudar nesse tempo seco, nessas temperaturas altas, nesse efeito estufa. E quando fala sobre a questão da umidade relativa do ar, está falando o quê? É a relação entre a quantidade de água existente no ar, tá? Que é chamado de umidade absoluta. É a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura, que é chamado de ponto de saturação. Ela é um dos indicadores, tá, usados na meteorologia para saber como o tempo se comportará, ou seja, quando é feita a previsão do tempo. E é uma curiosidade que um deserto, tá, num deserto, a umidade relativa do ar pode chegar até 15%. 15%. Sendo que o nível, para você ter uma ideia, o nível ideal, né, para o organismo humano, para o nosso organismo, é de 40% a 70% acima destes valores. O horário crítico, em geral, né, que ocorre essa temperatura altíssima, né, que a gente sente aquele calor, uma sensação, né, térmica muito alta, é justamente entre as 15 e as 16 horas, tá? Quando o nível cai para menos de 30%. Aí acontece aí a pessoa sente garganta seca, irritada, sensação de areia nos olhos, os olhos vermelhos, ressecamento na pele, cansaço. E quando a umidade relativa do ar está muito baixa, o ar seco ele desidrata as mucosas do nariz, garganta, faringe e pode levar à inflamação de pessoas com renite, faringite, sinusite e asma. Então é a famosa massa de ar quente, tá? E já quando a umidade relativa do ar é muito alta, aí pode surgir fungos, mofos, bolores e ácaros. Então, nós vamos estar vendo aqui que tanto o umidificador, né, a toalha molhada, a bacia com água, o climatizador, todos esses métodos são eficientes, desde que usados corretamente. Se usá-los, tanto seja o umidificador, né, o climatizador, ou a toalha molhada, ou a bacia com água, se for usados corretamente, vai trazer ótimo benefício para a saúde. Então, nós vamos ver que o umidificador, né, vamos dar uma dica aqui sobre a questão do umidificador. O umidificador recomenda-se ligá-lo com antecedência. Então, se você dorme, dá um exemplo aqui, você dorme às 9 horas, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ligar o umidificador 2 ou 3 horas antes, né? Não, 3 a 4 horas antes, melhor. 3 a 4 horas antes, tá? Você vai deixar ligado no quarto, fechado direitinho. E quando você for dormir, quer dizer, então você vai ligar antes. Se você dorme 9 horas, você vai ligar 3 a 4 horas antes. E vai deixar ligadinho lá no quarto. Aí depois, quando você for dormir, você desliga e aí o ambiente vai estar adequado. Ou se você tem o climatizador, que já é um aparelho mais moderno, porque ele tem a função time, ele pode ser programado. Aí você vai programá-lo, né? Você pode, ao dormir, programar o climatizador para 3, 4 horas.
né? Para ele estar funcionando 3 a 4 horas. E depois ele vai estar desligando automaticamente, né? Ou se não, vamos para o método da vovó, né? Um método mais tradicional, que é a toalha molhada mesmo, né? Ou se não, a bacia com água, que são eficientes também. A única coisa que pode acontecer é questão, assim, mais questão de estética, né? A pessoa ficar com a toalha estendida, molhada, vai ficar feio, né? Mas é um ótimo, é econômico, super barato, né? Custo-benefício, barato, prático e eficiente e vai ter um efeito positivo. Então, e uma dica também que eu quero dar também sobre essa questão, né, é evitar cortinas. Né, a questão da cortina tem que estar sempre, é bom o ambiente estar sempre limpo, né? A limpeza é fundamental, evitar tapetes, porque ele acumula poeiras. E outra dica que eu dou para quem usa o ar condicionado, coloca uma toalha também, é bom, tá? Para poder ajudar também no ambiente, né, umidificar o ambiente, dar uma toalha molhada ao dormir, ligou o ar ou botou uma bacia, isso também ajuda, principalmente para as mamães, né, que têm seus filhos, então a gente tem que ter todo um cuidado e também beber líquido, gente, temos que beber água, tá? O nosso organismo necessita, e principalmente nesse calor, porque a sensação térmica, né, acaba ficando mais alta. Se a temperatura está 30 graus, muitas vezes a nossa sensação, o nosso corpo reage, né, sentindo uma temperatura maior, né? Então é importante essa hidratar, né, porque é um período que a pele fica mais ressecada, então a gente tem que estar bebendo bastante líquido e evitar aquele sol forte, andar com protetor, né, passar o protetor solar, que é importante isso também para o cuidado da nossa pele. Então, eu quero deixar essa dica. Aí você vai dizer assim, mas por quê, né? Qual o objetivo de tudo isso, desses métodos, né? Tanto do climatizador, do umidificador, da toalha molhada, da bacia com água. É simples. O objetivo desses métodos é manter a umidade relativa do ar dentro dos níveis recomendados para o ser humano. Dentro dos níveis recomendados para os seres humanos. Então, isso vai ser algo que vai trazer benefício. Benefício é sinônimo de saúde. Então, tá aí essa dica que eu queria dar hoje de saúde do canal Discípulo Net 2. Aí, como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui um versículo que se encontra lá em Eclesiastes, lá no Velho Testamento, que foi um livro escrito por Salomão. No capítulo 3, vai falar justamente sobre essa questão de tempo, né? Que fala assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E o versículo 1 do capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí eu quero destacar também o versículo 4, né? Você vai pular aí, vai ler o versículo 4 que diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Então, existe, né, como Salomão escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, tempo determinado. Tudo tem tempo determinado. E eu quero dizer, né, o que a gente pode extrair aqui desse versículo, né? O que o Senhor quer falar conosco nessa palavra? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso tempo é o mesmo do Senhor e não é. Muitas vezes você está querendo algo, está desejando algo, você está lutando, né? Mas só que não é o tempo. Tem o tempo certo para acontecer. Pode ter certeza disso. Se prepara. Nós temos que nos preparar. Mas o tempo é de Deus. E Deus, ele conhece, ele sonda o nosso coração. Porque se a gente tem que ter um cuidado para não deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração. A gente tem que ter um cuidado para não deixar a precipitação das ordens, decidir por nós, fazer as escolhas, porque quando a gente faz alguma escolha precipitadamente, a gente corre um risco muito grande. Então, tudo tem o tempo certo para acontecer, seja na área espiritual, na área sentimental, todas as áreas. Então, é você ficar o quê? Preparado. E ficar atento também
entendendo o propósito de Deus na sua vida, aquilo que Deus tem para você, que Deus tem algo para você, para sua família, Deus tem sonhos para realizar contigo. Mas só que tudo tem o tempo de Deus, não é a nossa hora, não é o nosso tempo. Muitas vezes nesse momento você está triste de uma situação que você achou que iria e não aconteceu do jeito que você esperava e te decepcionou profundamente, porque você foi com toda a garra, com toda a disposição, mergulhou de cabeça, né? E chegou na hora, se frustrou, porque não correspondeu à sua expectativa, aquilo que você estava esperando, o retorno que você estava esperando. E eu quero dizer para você que tem o tempo de Deus. Eu quero dizer para você que não acabou. Não é o fim. Mas eu quero dizer para você que é o começo de uma grande história que Deus vai escrever na sua vida. Mas tudo no tempo dele. Talvez você teve uma decepção amorosa, né? Alguém te decepcionou muito, você criou uma expectativa muito grande, né? Você colocou algo assim, sonhos, projetos, assim, você lançou algo no futuro, né? Você já estava vendo o futuro, um futuro lindo, e depois você viu que não foi nada daquilo. Mas eu quero dizer para você que Deus tem a pessoa certa e vai acontecer na sua vida. Talvez você esteja passando um momento delicado na sua vida conjugal. E Deus vai estar te dando sabedoria, né? Como esposa, como esposo. Talvez você, jovem, você também, né? Que está sofrendo com alguma situação que você tem vivenciado. Mas eu quero dizer hoje que Deus tem o tempo certo. E na hora certa, no momento certo, vai acontecer. O propósito de Deus, aquilo que Deus tem para fazer, vai acontecer. Aí você vai entender o porquê que não aconteceu naquele período que você achava que iria acontecer. Olha só. Porque tudo tem o tempo certo. Aí como, né, aqui Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, tudo tem o seu tempo determinado, já está escrito. Deus já tem tudo certinho, já está tudo prontinho. Mas é na hora certa, no tempo certo, porque muitas vezes não aconteceu ainda, porque ainda não estamos preparados para receber. Ainda não estamos com estrutura emocional suficiente, estrutura espiritual suficiente para poder entender e compreender aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Então, que você possa guardar o teu coração, fica tranquila, descansa o seu coração em Deus, não fica triste, não, eu errei, e se sentir culpada. Não entra nesse campo, não. Não entra nesse campo, não, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vai acontecer sim, mas no tempo de Deus e para a glória de Deus, né? Para que verdadeiramente o nome do Senhor seja glorificado. Aí, como eu li aqui no versículo 4, que diz assim, ó, há tempo de chorar? Talvez você está vivendo esse tempo do choro, da tristeza, mas eu quero dizer para você hoje que o tempo de sorrir vai chegar na sua vida. Eu quero dizer para você hoje que está pranteando, que está chorando, que está abatido, que está triste, vai ter tempo de você saltar, você vai saltar de alegria, da vitória que Deus vai estar te dando na sua vida, que vai estar te direcionando. Algo que parecia difícil, impossível, complicado, difícil. Tem situações na vida que parece que não tem saída, né? Parece aquele que não tem saída. Você olha para um lado, está fechado. Olha para o outro, está fechado. Olha para frente, está fechado. Mas você olha para o alto, o céu está aberto. E Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E vai acontecer na sua vida e nada vai impedir aquilo que Deus tem para fazer no tempo certo, determinado por Ele. E você vai ver a glória de Deus resplandecer na sua vida. Então essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no canal Discípulo Net 2. Fique na paz.